Salve, salve, nação, nação. Mais um título perdido, o quarto. A gente vai continuar perdendo título até quando? Pelo amor de Deus, Vitor Pereira. A escalação do Flamengo, quando começou o jogo, eu até critiquei. Mas eu assisti o primeiro tempo foi totalmente diferente do que eu já tinha visto nesse ano de 2023, né? O time empenhado, brigando, correndo, time pilhado no primeiro tempo. Segundo tempo, o time caiu fisicamente, levou o gol. No segundo tempo foi o quê? O time caiu muito fisicamente. O Flamengo perdeu o meio de campo. E após a substituição, né, do Vitor Pereira contra o Fluminense aí, né, que saiu o Gabigol, a Arrascaeta, o Flamengo desmoronou. Perdeu o meio de campo, perdeu tudo. Matheus França não jogou nada, na minha visão. Principalmente no segundo tempo. E era pra ter tirado ele há mó tempão. Colocou o Everton Ribeiro. Por que não tirou o Matheus França e botou o Matheus Gonçalves? Tá se destacando aí. Tá pedindo passagem. Cebolinha fez uma ótima partida pra mim, né? Quase meteu gol de falta no final do jogo. Lamentável mais uma derrota, né? E mais uma perca de título. Pelo amor de Deus, filho. Pelo amor de Deus, Vitor Pereira. Tá difícil pra tu, meu filho. Então vambora pra mais um vídeo aí, né? Créditos a ESPN Brasil e vambora pro vídeo. Valeu! Link na descrição. E é isso aí. Essa linha de 5 que ele armou atrás de 3 dificultou muito a construção. Acho que esta vez sim ele teve 3 zagueiros. Sim. Nitidamente, bem claro. Diferente do Thiago Maia. Não era quando o Thiago Maia ficava para fazer a saída. E eu acho que taticamente ele ganha o duelo do Diniz no primeiro tempo. O problema é que no segundo tempo ele perde feio esse duelo. O Diniz conserta tudo. O Diniz muda, né? O Diniz entendeu. Passa muito pelo Diniz. Tudo bem que o Diniz tem mais tempo com esses jogadores do que o... Aí eu vou entrar naquilo que você me disse na redação. Pro Flamengo, por incrível que pareça, isso parecia o primeiro jogo da temporada, não pareceu que a temporada já aquela começou. Frase célebre que todo mês aqui é janeiro, né? E o Flamengo parecia que estava em janeiro. Vamos ver o que acontece, tal, mexe bastante. Tal. E eu também tinha ideia anterior, lá antes do Mundial de Clubes, que era um Flamengo até o pós-Mundial. E depois do Mundial surgiria um outro Flamengo. Essa era a minha ideia, se ia rolar ou não, mas sei lá, porque não dava para fazer isso para disputar o Mundial. Mas você não está errado. Né? E agora eu não sei se vai ser o futuro. O que tem muita coisa esquisita acontecendo. Tem. Mas tem. O quê? Vitor Pereira sai do jogo contra o Palmeiras, perde a Supercopa, falando da questão física. Ele não está falando da capacidade do jogador de correr de caixa. Ele está falando de um comportamento. Claro que precisa de condição física, de comportamento. Tá? Depois ele dá uma volta nesse discurso e ele não fala mais nisso. Não. Algo aconteceu, ele muda para consertar. Ele dá uma outra coletiva depois consertando isso, não tocando mais no assunto. Aí, estou só lembrando das coletivas. Aí ele vem do jogo do Independente Del Valle. Estamos no caminho certo? Isso. Não faltou luta, não falta intensidade, tenho certeza que vai dar certo. E poderia ter vencido o jogo. Sim. Ele tentou o tempo todo pegar aqueles cruzamentos pelo lado da entrada de frente e a defesa do Del Valle era um horror por cima. Mas ele falou que estava no caminho certo. Perde para o Vasco, ele vem na coletiva, mesmo. Caminho está certo, vai dar certo isso aqui. O meu time pressionou, ele estava feliz com a pressão. Palavras dele. Sim. Aí ele vem e muda tudo. Pô, é físico. Aí ele disse, ele não falou nisso. Não. Né? Falou se fosse físico, quando é físico, você não muda o goleiro. E ele colocou 2 titulares, Gabigol e Arrascaeta, e 9 que estão a fim de virar titular. Então você tem 9 correndo para ganhar vaga e 2 talvez pensando, esse cara é louco, até a gente pode dançar. Então era um Flamengo que correu no primeiro tempo como Bom lembrar, com o Calçade, que das 9, 6 são opções dele e 3, então, Thiago Maia, Davi Luiz e o Pedro. Você pode considerar que na situação de hoje, sem Davi Luiz, Thiago Maia, o Gerson é titular. Okay, mas, é isso. Mas ele modifica
o Flamengo... e ele do Igor, o Vidal no banco. O que acontece com o Flamengo? O Cebolinha lá de esquerda, fazendo corredor e voltando a beça, o Mateuzinho do outro lado, lado oposto. O que ele faz? É um Flamengo mais compacto, sem a bola. É um Flamengo que, sem a bola, corre para trás com mais velocidade, não deixa espaço. No primeiro tempo, foi um Flamengo que atrapalhou a vida do Fluminense. O Fluminense estava incômodo, não conseguia sair e não conseguia jogar. E o Flamengo pressionando. O que faz o Diniz? Diniz entende que aquele jogo do Flamengo, muito centralizado, até que é forte, que ele precisava ganhar, gerar superioridades ali naquele setor. E aí ele puxa o André para a zaga, né? Ele vem com o Pirani depois. Logo na entrada, logo no segundo tempo, vem o Alan no lugar do Martinelli e o Lima no lugar do Keno. Que, aliás, puxar um volante de construção para a zaga é um clássico do Diniz. Clássico. Ele tira o Keno, que não estava bem, e o Arias começa a rodar e a incomodar. O time estava muito formatado, sem funcionar daquele jeito. Cara, o Fluminense ganha flexibilidade, ganha controle no centro, na volta, e ele vira o jogo. E domina o segundo tempo. E domina o segundo tempo. O Vitor Pereira, aí é o que, para mim, é a coisa que é esquisito. Os jogadores, a gente pode, claro, tomar alguns cuidados com aquilo que os jogadores do Corinthians falam dele. Mas tem coisas que, sim, ou o jogador mente ou é verdade. Mas muita gente mentindo. E o Vitor Pereira pode desmenti-los. Quando o Juliano fala aqui, eu entendo o que o Juliano está falando. Às vezes você treina muito os espaços, no espaço curto, situações de jogo, e o jogador sente falta do conjunto, do treinamento, e é isso que o Juliano fala, do conjunto ser treinado e não só aqueles pequenos espaços. Quando você sai do jogo com o Vasco, no domingo, na segunda você não está treinando ninguém. Na terça você armou um esquema no 3-4-3, na terça-feira, e não joga na quarta. É muito impressionante isso, porque assim, a entrevista do Juliano acontece 2 dias antes do Vitor Pereira fazer uma revolução no time, segundo todos os relatos de quem acompanha o Flamengo. Que ilustrou exatamente o que o Juliano falou. Ou seja, ele mudou completamente o time, mudou o esquema tático, a maneira de jogar, sem ter treinado uma vez sequer com essa equipe. Mas uma outra coisa, eu estou falando aqui, pode ser até que já tem esclarecimento disso. Mas uma outra coisa me incomodou, e não foi a primeira vez. A escalação estava aí disponível desde 2 da tarde. Verdade. Exatamente. Vazou. E ela se confirmou, né? Pode ser que alguém tenha falado lá, não, o Vitor que falou. Não, eu tô aqui fora do ar. O Marra. Tô aqui, ó. Do ar lá, né? A escalação corretamente. Marra, ele não divulgava nem jogador machucado. Então isso é uma coisa estranha. O Vene Casagrande divulgou, ao mesmo tempo, estava aqui fazendo o F90, no mesmo momento, Pedro Ivo, sentado onde você estava, chegou para mim, até junto com o Vene, falou: William, recebi aqui uma informação que, olha, o Flamengo todo alterado. Quer dizer, foi para um, foi para outro. E é diferente o Diniz ter isso às 2 da tarde e ter às 8 horas da noite. Sim. Totalmente diferente. Sim. Ainda mais sendo o Diniz, né? Que é um cara que olha muito para o outro time, que faz o plano pensando na outra equipe. Não é aquele técnico que só olha para o time dele e fala: meu time vai jogar melhor assim. Ele olha para o outro. Então, é óbvio que é muito bem lembrado. E esse é um ponto do Flamengo. Não é do Vitor Pereira. Sim. E não é mais um problema do clube e da direção de futebol do Flamengo. Então, mas aí vocês acham que isso é um problema da direção sempre? Ou você acha que esse vazamento de escalação tem a ver com a insatisfação de alguém de dentro? Com assim, não, eu tô tentando entender, porque assim, primeira coisa, repito, não sei se parabéns aos repórteres que deram a informação. Claro, o papel do repórter é informar e tem que dar essa escalação, cai na minha mão, eu dou correndo a escalação também. Isso aí isso não se discute. A questão se isso vaza porque o clube quer que vaze, se o clube não quer que vaze, ou se alguém quer. Para mim se o clube quer e o treinador não quer, o clube está fazendo um gol contra, né? Exatamente. Mas não é que o clube quer, é que o clube é incapaz de impedir. De segurar. E aí isso está muito claro, assim, a direção de futebol do Flamengo, ela é incapaz de muita coisa. E, aliás, assim, é bom que se diga, a gente pode discutir aqui se o Vitor Pereira vai ser ou não demitido, se ele deve ou não continuar, e eu acho que existem bons argumentos para os dois lados. Tem bom argumento para você dizer que seria o caso de trocar, tem bom argumento para você dizer que é o caso de continuar. O que não pode acontecer de maneira alguma no Flamengo é o Vitor Pereira sair e o Marcos Braz ficar. Não dá.
Quer dizer, na hora que você toma a decisão que você tomou, que você troca o treinador, que você assina um contrato que tem uma cláusula de rescisão, pelo que eu ouvi, pelo que eu li, de 15 milhões de reais, e você vai jogar 15 milhões de reais se você mandar o técnico embora, então assim, ou você banca esse técnico, ou se você vai dar esse prejuízo pela decisão que você tomou, e aí, cara, se é o Landim, se é o Marcos Braz, tal, a gente não vai saber, mas se você tem um cara que tem esse cargo desse tamanho e que ele precisa responder pelo futebol, então tudo bem, o Landim se safa, ele se safa, ainda que ele tenha participado ou decidido, e ele é o presidente, né? Ele é o presidente, mas tudo bem, como você tem um cara do futebol, é normal que o cara do futebol, agora, o que não dá é pra você trocar de técnico, fazer a mudança que você fez, né? E eu já disse, até entendo a mudança, mas se você fez essa mudança e chegou à conclusão 2 meses depois de que essa mudança foi uma grande bobagem, foi um grande erro, você demite e você diz, eu estou indo embora também. Quer dizer que o pai da mudança tem que ir junto, é isso? Tem que ir junto, lógico. É claro. Dessa história. Para mim, o grande problema quando você pensa sobre isso, eu vou um pouco além. É que o Flamengo, desde o Jorge Jesus, continua procurando um técnico que torne a direção e a torcida ambos satisfeitos. Mas esse cara não era o Dorival? Não era. Dorival foi bombeiro. Eu respeito muito o Dorival. Poderia ser o Dorival, mas ele foi bombeiro. Respeito o conhecimento do Dorival, respeito a ética do Dorival. O Vitor Pereira chegou, hein? Vamos escutar. O Vitor Pereira chegou. E eles prometeram pro Dorival que ia renovar o contrato dele até os 48 do segundo tempo. Aos 48 e 2 segundos. A forma como aconteceu deram um bico é isso. Muito na defesa nas entrevistas, né? Sim. E, por exemplo, no final da entrevista, sem perceber, ele respondeu a primeira pergunta, que era o porquê da escalação. Quando ele citou as ausências do Varela, do Thiago, que o Pedro estava voltando. A Varela e o Pedro estavam no banco, mas ele falou sem condições, só porque era uma final, ele falou. Estavam no banco e, assim, eu entendi o que ele quis dizer. Mas você concordou? Já vou chegar lá. Vamos lá. Que ele precisa de uma equipe com mais intensidade para jogar contra o Fluminense. Na hora que essas trocas acontecem, o Fluminense está melhor no jogo, né? E o Flamengo não tem intensidade, o Flamengo não consegue adiantar as linhas, o Fluminense está acuando o Flamengo, e eu já discordo de um pedaço dele quando ele fala sobre o segundo tempo, que eu não vou entrar no mérito se o gol aconteceu, os trambolhões. Isso, o segundo gol realmente é um gol. Sim. Mas futebol, né? Quando ele fala, contra o Vasco, acertou de falar, futebol. Então, porque começa a parecer que é tudo obra do acaso. Então, se você for começar a acreditar nisso, eu vou achar que tudo é azar. Então, é isso. E na verdade... Até as vitórias. Até as vitórias. Podem ser azar dos outros também. Né? Então, nesse caso, eu acho o seguinte. Ele querer dar intensidade à equipe, tudo bem. Mas eu tenho seríssimas dúvidas para acreditar que esses jogadores que entraram, tipo, por exemplo, Mateusão, jogador, sei lá, quem sabe, um dia cresce e tal, não parece um jogador assim, à altura do que esse Flamengo deseja, no nível dos seus principais atletas, de frente e tal. Se esses caras conseguem dar o que o treinador quer, né? Ou se ele troca, porque os outros fisicamente não têm condições, ele acha que isso é necessário, não tem um outro modelo. Porque quando eu olho para esse time do Flamengo, eu acho que esse Flamengo pode negociar o jogo tendo a posse de bola. Eu sempre lembro, aqui eu vou falar uma coisa muito diferente. Eu estou do lado aqui de um especialista que pode falar disso muito mais do que eu, do Klopp. O Klopp perde um campeonato por 1 ponto, fez 99 pontos, né, se não me engano, contra a 100 do City. E na temporada seguinte, quando ele vai ganhar o campeonato, ele fala numa das entrevistas que ele tinha que negociar porque o Liverpool era um time de muita intensidade, rouba a bola, ataca, só que não conseguia fazer isso durante 90 minutos a temporada inteira. E ele desenvolve mais posse de bola para negociar com esses momentos em que o time não conseguia ter intensidade. E quando você olha a qualidade do elenco do Flamengo, dos jogadores, eu tenho dúvida se com uma equipe mais técnica no meio campo, ele não poderia negociar aquela situação de jogo, mudar a cara de jogo, tendo a bola. Ele achou que não. Fala mais técnica, tendo o Everton Ribeiro, mantendo o Arrascaeta em campo. Cara, mas agora, Vitor, agora é ganhar jogos. Então, mas chegou num momento ali, com todo respeito, era mais negócio 1-1 do que tentar ganhar o jogo, porque estava claramente a situação adversa. É o momento da equipe. O 1-1, o Flamengo era campeão da Taça Guanabara. E depois se discute de novo o próximo jogo. Então é isso aí, nação. O Flamengo perdeu mais um jogo aí, né? Porra, eu tô triste pra caramba. Triste. Dormi com a cabeça inchada. Mais uma derrota.
É, Vitor Pereira, o que tá fazendo com o Flamengo? Meu Deus do céu. Tua situação, tua batata tá pegando fogo, tá assando, meu parceiro. Caraca. Multa rescisória entre 15 a 18 milhões de reais. Vitor Pereira veio pro Flamengo em 3 meses. Em 3 meses, Vitor Pereira chegou no Flamengo. Conseguiu perder 4 títulos. Tá à beira, deu uma demissão e tá à beira de arrecadar entre 15 a 18 milhões de reais só com multa rescisória. Sinceramente, em 3 meses, óbvio, o Flamengo não vai pagar isso à vista, vai parcelar a multa rescisória. Mas em 4 meses, aproximadamente aí, né? 3 meses, né? Praticamente, que ele chegou dia 2 de janeiro, né? 3 meses, ele pode arrecadar 15 milhões de reais. 3 meses de trabalho. Caraca, pelo amor de Deus. Mas o primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo muito bom, na minha visão. Foi um primeiro tempo bom, com a intensidade, não dando chance pro Fluminense jogar. As linhas estavam muito compactas, então o Fluminense não conseguia trabalhar entre as linhas do Flamengo. Cebolinha e Mateuzinha ia e voltava para recompor. Além de 5 lá, dificultava muito os 3 zagueiros. Era fixo mesmo lá na zaga. O Fluminense teve poucas chances no primeiro tempo. Poucas mesmo. O Flamengo conseguiu dominar ali o primeiro tempo. Conseguiu aquele golaço do Cebolinha. No segundo tempo, desabou, filho. Desabou tudo, filho. Fez assim, ó. Tipo um avião. O avião tá subindo. Flamengo. Chegou lá em cima. Perdeu o motor. Buf. É isso que o Flamengo aconteceu no segundo tempo. Perdeu o meio de campo. Perdeu a intensidade. Porque você perdeu a intensidade. Porque a questão física já tá batendo. Como o Flamengo já perdeu a questão física, a intensidade começou a substituir. Tirou Gabigol e Pedro. Tirou quem retém essa bola ali no meio de campo, né? Depois, Matheus França. O que o Matheus França fez no segundo tempo? Nada. Matheus Gonçalves era pra ter entrado, não entrou. E teve esse gol no final do jogo, filho. Pelo amor de Deus. Gabigol tava muito... Fiquei com medo do Gabigol ser expulso, meu filho. Sinceramente. 1 minuto de jogo, amarelo. Próximo jogo agora é contra Volta Redonda. Acho que Volta Redonda ficou na 3ª colocação, né? Se não me engano. Tem Flamengo e Volta Redonda. Tá difícil. Tá difícil. Vou nem mais falar. É isso aí, tamo junto aí. O Flamengo tá me decepcionando. Porra. Ih, foi mal. Deixa o like, deixa o like. Sem risada. Sem risada aqui no chat. Valeu? Caralho, tá difícil.